paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. A igreja pode sentar. Aleluia, Deus. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Quero meditar com a igreja no tema da campanha que fica em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Só que eu quero que a igreja leia junto comigo esse versículo. Amém? Amém. Porque para Deus nada é impossível. Vamos repetir? Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Graças a Deus por essa palavra. Irmãos, eu vinha meditando durante o dia e o nosso Deus, Ele é muito maravilhoso. Ele é muito glorioso porque o Deus do impossível, Ele opera milagres em nossas vidas. Quando o homem diz que não, aí é a hora do Senhor operar o impossível, da forma que Ele fala conosco em Sua palavra. Irmãos, o Senhor, Ele é muito tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Ele é aquele Deus que quando fala, Amélia, Ele cumpre. Amém. Se Ele te falou que vai te curar, Ele vai te curar. Se Ele falou que vai libertar o teu filho, Ele vai libertar o teu filho. Se Ele disse que vai abrir uma porta, Ele vai abrir, irmãos. Quando o homem diz para você que não, quando a doença bate na tua porta, quando aquilo que tu não está esperando chega na tua vida, aí é o momento do Senhor operar o impossível em nossas vidas. Irmãos, eu tenho certeza que cada um que está aqui dentro já vivenciou com Deus o impossível. Tenta lembrar aí as coisas que o Senhor tem operado na sua vida. Tenta lembrar aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Aquilo que foi impossível para o homem, impossível para os seus familiares, impossível para aqueles que estavam ao seu redor. E Deus disse, não, para mim é possível. Aleluia. Sabemos, irmãos, que na palavra de Deus o Senhor operou diversos milagres. Diversos impossíveis foram operados pelo Senhor na palavra. E essa palavra, irmãos, ela não foi escrita para ficar fechada. Ela foi escrita porque o Senhor, Ele quer nos ensinar algo através dela. E quando o Senhor multiplicou o pão e o peixe, Ele quis nos ensinar que o impossível é Ele que faz. Irmãos, não tem ciência que vai explicar, Rose, uma quantidade tão pequena de pão, tão pequena de peixe, alimentar uma grande multidão. Uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há muitos anos. Ela já tinha gastado tudo. Ela já tinha em todos os médicos. Ela já tinha sido, talvez, socorrida em muitas emergências. Mas nada daquilo operou o que o Senhor operou. Nada daquilo que ela foi buscar, humanamente falando, operou um milagre na vida daquela mulher. Mas quando ela encontrou Jesus, foi diferente. Porque quando ela tocou no Mestre, ela foi curada. E o Senhor está nesse lugar. E se você tocar nele, você vai ser curada. E o impossível de Deus vai ser operado na sua vida nessa noite. Basta você crer que com apenas uma palavra, quando o Senhor chegou naquele lugar onde Lázaro estava morto há 4 dias, aleluia. Irmãos, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Lázaro estava morto. E quando pediram para chamar Jesus, Jesus falou, não é o tempo, não é a hora. Irmão, e muitas das vezes é assim na minha vida e na sua vida. Quantas das vezes nós clamamos ao Senhor, pedimos socorro ao nosso Deus para ressuscitar aquilo que está morto em nossas vidas, e o Senhor fala assim, ó, não é o momento. Eu ainda vou permanecer onde eu estou. E quando chegar a hora de eu operar o milagre na sua vida, eu vou. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quando Jesus chegou naquele lugar, nós sabemos a história. Sabemos que com apenas uma palavra, aquele morto ressuscitou. E todos que estavam ali conseguiram ver o milagre, o impossível que Deus operou naquele lugar.
E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que está morto na sua vida? O que está morto na sua casa? O que está morto na sua vida espiritual, meus irmãos? Com apenas uma palavra, o Senhor ele pode operar. É a palavra profética que está sendo lançada sobre a tua vida nessa noite. Nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida, e vida com abundância. Irmãos, e se você passear na Bíblia, você vai ver tantos milagres. Quando Pedro andou sobre o mar, quando Jesus com apenas uma palavra acalmou aquela tempestade. Qual é a tempestade que você tem vivido nessa noite? Irmãos, aleluia, eu tenho vivido uma tempestade que eu falo, Senhor, só Tu pode operar. Homem nenhum, já foi falado nessa noite, pode nos ajudar. Ninguém pode nos ajudar se não for o Senhor na nossa vida. Se não for o Senhor operar o milagre na nossa vida, homem algum pode operar. Então, meus irmãos, você precisa apenas confiar em Deus. Pedir a Ele força, ânimo, fé. Porque não é fácil. Não é fácil. Tem dia que tu quer desistir. Tem dia que tu não quer levantar da tua cama. Tem dia que você não quer orar porque a tempestade e o vento, ele é muito forte. Irmãos, mas uma coisa eu sei, já foi falado nessa noite, que o Senhor, ele acalma a tempestade. Que o Senhor, irmãos, quando Ele coloca a gente no deserto, quando Ele coloca, nos convida a passear pelo deserto, é porque tem vitória. Ninguém passa pelo deserto, ninguém passa por uma luta se o Senhor não estiver ao propósito. Irmãos, e o nosso Deus, ele é tremendo, o nosso Deus, ele é poderoso. Eu costumo dizer, irmãos, que o Senhor, ele tem um carinho especial com cada um. Ele conhece a minha e a sua necessidade. A palavra, ela vai dizer que a palavra, antes mesmo de vir à boca, antes mesmo de tu pensar, o Senhor já conhece. O que tu tem pensado? O que tu tem falado? Como você tem orado? Será que você está orando certo? Nessa semana uma irmã chegou e falou para mim, Luana, será que não tem que haver uma mudança na sua vida para esse milagre acontecer? Porque muitas das vezes nós achamos que a mudança tem que vir daquele que está ao nosso lado. E se esse deserto que você está passando é para trabalhar na sua própria vida? E muitas das vezes nós não enxergamos. Não enxergamos, porque quando o Senhor vai te amassando, quando o Senhor vai te colocando assim, sabe, naquele deserto abençoado que só Ele sabe colocar, você acha que nunca é contigo, é sempre com aquele que está do teu lado. Aleluia. E eu comecei a meditar nessa palavra, é verdade. E aí eu comecei a orar diferente. Senhor, se for para trabalhar na minha vida, se tiver faltando algo em mim, me mostra. Me mostra, porque eu não quero permanecer nesse deserto. Filho obediente é isso. Pai, me mostra o que eu tenho que fazer. Me diz qual é o caminho que eu tenho que ir. Aleluia! Isso é sabedoria. É você perguntar ao Pai, o que tu queres, Senhor, que eu faça? Para me ir bem nas minhas atitudes. Para me acertar na minha caminhada. Porque, irmãos, é imprudência minha e sua se a gente fazer as coisas na nossa vida pela nossa própria vontade. Porque quando a decisão vem do nosso coração, a Bíblia ela vai dizer que o nosso coração é enganoso. E ele engana mesmo. Aquilo que às vezes aos nossos olhos é bom, aos olhos de Deus não é. E aí, muitas das vezes, com a nossa decisão, com a nossa soberba, muitas das vezes, com a nossa dificuldade em obedecer a ordem do Senhor, nós atrapalhamos o Senhor de operar o impossível nas nossas vidas. E aí permanecemos no deserto, naquilo que nos faz chorar por mais tempo, pela nossa culpa. Não
pela culpa de Deus. Por quê? Porque nós somos filhos desobedientes. Irmãos, e a palavra de Deus, ela é muito clara, que quando fala Deus, Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Foi Ele que criou. Então Ele tem o poder de administrar tudo aquilo que Ele criou, principalmente as nossas vidas, porque foi Ele que te fez, foi Ele que te deu o fôlego de vida. Então, se é Ele que te criou, é Ele que vai administrar a tua vida. Nós não damos um passo se o Senhor não permitir. A Bíblia, ela vai dizer que não cai uma folha da árvore se o Senhor não permitir, que os nossos cabelos estão todos contados. Aleluia. Que Deus é esse que sabe quantos cabelos tem na minha cabeça, quantos cabelos tem na cabeça de Roselane. Às vezes eu estou com queda, mas o Senhor, Ele sabe contabilizar muito bem. Mesmo o cabelo caindo. Por quê? Porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Eu não sei o que tu está vivendo, eu não sei qual tem sido o teu deserto nessa noite, mas uma coisa eu sei: o Deus do impossível está nesse lugar. Eu sei que você sempre ouve isso: o Deus do impossível, o Deus do impossível vai fazer. Mas eu sei, irmãos, eu já vivi. Eu estou falando para você algo que eu já vivi. Deus faz o impossível. Aleluia. Quando eu estava precisando de pagar uma mensalidade na faculdade, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir, porque eles têm que contar o que o Senhor faz. Eu estava precisando pagar uma mensalidade na faculdade. Aquele boleto veio R$1.090. Eu ganhava R$1.500. Eu, Senhor, R$1.090 no quarto período. O que vai ser de mim no décimo? O que vai ser de mim no décimo? E aí, meus irmãos, eu fui para dentro do meu quarto. A Bíblia ensina isso. Vai para dentro do teu quarto, fecha a tua porta e fala com aquele que pode fazer. Aleluia. Em segredo. Deus. Como eu já falei aqui nessa noite, o homem não pode resolver a sua situação só se o Senhor permitir. E aí eu peguei aquele papel, levantei para o céu e falei: Senhor, eu não tenho condição, mas Tu tens. Aleluia. Irmãos, e naquela noite, naquele momento, eu enchi o meu coração de fé. E eu já sabia, Amélia, que Deus ia me dar vitória. Aleluia. Porque, irmãos, a Bíblia ela vai dizer: o que é ligado na terra será ligado no céu. Aleluia. Então, se tu está ligando no céu, o Senhor lhe dá certeza de vitória. Aleluia. E aí, meus irmãos, eu tinha feito uma prova do Enem. E eu me inscrevi na bolsa de 100%, em segredo com o papai. E não consegui, eu fiquei abaixo de uma pessoa para conseguir aquela bolsa, mas é de 100%. E eu não entendi. Eu falei: Senhor, Tu falaste que ia me dar vitória e deixou uma pessoa apenas ficar acima de mim. Tu sabes que eu não tenho condição de pagar essa faculdade. Tu me prometeu uma história de excelência, e como que eu vou pagar isso? E aí, meus irmãos, quando eu sentei na mesa daquela moça da faculdade, ela ímpia, creio que ela não seja evangélica, mas quando o Senhor Ele quer te dar vitória, Ele usa quem Ele quer. Irmãos, Ele usa aquela pessoa que nunca te viu, nunca te dirigiu a palavra, nem te conhece, não sabe nem que tu existe, mas Deus Ele usa. E ela falou pra mim: Luana, não desiste não, porque tem a bolsa remanescente. Eu falei: bolsa remanescente? Me explica o que é isso aí. Ela me explicou: a inscrição vai abrir dia tal, e você faz assim, assim, assim. Eu falei: meu Deus, tem esperança aí. E a esperança, ela cresceu no meu coração novamente. E, irmãos, eu não dormi até chegar aquela data, porque era uma vitória que eu estava necessitando, era um socorro que eu precisava do Espírito Santo de Deus. E quando chegou o dia daquela inscrição, eu acordei às 7 da manhã, sentei na frente do computador e cadê que eu ia conseguir fazer aquela inscrição? Que o site não funcionava de jeito nenhum.
E eu fiquei de 7 às 7 naquele computador, tentando fazer aquela inscrição. E aí quando eu consegui pegar aquela bolsa, quando eu fui até a faculdade, assinei aqueles papéis, eu glorifiquei ao nome do Senhor. Porque, irmãos, o Senhor não deixou mais eu pagar R$1 para a faculdade. Eu fiz o restante da faculdade com 100% de bolsa. E hoje, para a glória de Deus, o Senhor, Ele me honrou. Ele provou para mim a fidelidade, que a promessa dEle, independente das barreiras que se levantem sobre a sua vida, ela vai ser cumprida. E eu consegui terminar aquela faculdade. Eu consegui fazer a prova da OAB e ser aprovada. Maravilhoso. Hoje, irmãos, eu encontrei com uma colega na audiência e eu evangelizo muito aquela mulher. E quando ela foi fazer aquela prova, eu falei, Edilamar, ora a Deus. Ela costuma orar um Santo Ivo. Ela não foi Santo Ivo. Eu falei, não existe Santo Ivo, existe Jesus. Eu falei com ela, não, mas é porque Santo Ivo vai me ajudar. Eu falei, Santo Ivo não te ajuda. Quem te ajuda é Deus. E aí eu comecei a falar com aquela mulher. Falei, faz um propósito com Deus. Se tu passar nessa prova, tu vai na minha igreja. Falei isso pra ela. Porque é uma prova, irmãos, muito difícil. Ela já tinha tentado 8 vezes e não tinha passado. Já era a 9ª vez que ela estava tentando a prova da OAB. Só que eu cheguei e comecei a apresentar para ela um Deus que podia fazer o negócio. Aleluia! E aí, quando foi hoje, ela encontrou comigo na audiência, um cliente nosso. Ela me deu um abraço tão apertado, porque ela falou assim, minha amiga, eu acertei aquela peça. E quando eu acertei aquela peça, eu só lembrava das suas palavras. Deus é fiel. Coisa linda, Jesus. Irmãos, não desista de evangelizar aquele a quem o Senhor colocou no teu caminho. E ela, Luana, eu sonhei com você. Oh, Deus. Eu sonhei que você me falava que a peça era mandado de segurança. Eu sonhei com você, mas você sabe que quando aquele sonho era muito real, eu só escutava a sua voz. Irmãos, se você passa por luta, por provação, é porque você é uma escolhida. Aleluia, Deus. Para fazer a diferença. Glória. E quando ela contava isso para mim, os olhos dela brilhavam de alegria. Porque, irmãos, ela tinha tentado por 8 vezes. Mas quando ela ouviu o nome daquele que podia fazer na vida dela, Deus vivo. o Senhor operou na vida daquela mulher. E eu tenho certeza que ela nunca vai se esquecer das minhas palavras. Que eu falei para ela que Jesus podia operar na vida dela. Porque eu contei para ela que o Senhor tinha me dado em sonho quando foi a minha vez. E ela, Luana, eu só sonhava com você, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque eu consegui pela primeira vez acertar nessa prova. Irmãos, eu fiquei muito grata ao Senhor. Eu glorifiquei a Deus porque as nossas palavras, elas não são jogadas ao vento. Aleluia! As nossas palavras, diz Oneide, elas não são jogadas ao vento. No tempo certo e na hora certa, ela vai fazer raiz. Aleluia! Então você não desista dos teus. Não desista daquele que o Senhor coloca no teu caminho. Porque, irmãos, o Senhor, como Ele tem obra na minha vida e na sua vida, Ele tem obra na vida do nosso companheiro também. E como a irmã falou aqui, nós temos que trabalhar para Cristo. Se tu tá vendo que alguém está necessitando de Jesus, prega, fala da palavra, ora pelaquela pessoa, porque as pessoas estão sedentas de Deus nessa terra. Irmãos, e o Senhor, Ele é maravilhoso. E eu estou aqui, irmãos, para glorificar esse Deus. Porque muitos milagres eu já vivenciei, irmãos. Muitas coisas o Senhor já fez na minha vida. Ah, Luana, mas você sorri? Não, eu também choro. Eu também me entristeço, mas eu também me alegro.
Porque o Senhor fala na palavra dele que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. Então, irmãos, você receba de Deus nessa noite, porque essa campanha está sendo fechada com chave de ouro. Como a irmãzinha falou aqui, quando ela sobe essa escada, ela desce com a bênção dela. E assim tem que ser você. Se tu subiu, tu tem que descer diferente. Tu tem que descer com a tua bênção. Tu tem que descer com a tua vitória. Tu tem que descer cheio do Espírito Santo de Deus. Tu não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Porque aonde a presença de Deus está, alguma coisa tem que acontecer. Então, meus irmãos, que você possa ficar com essa palavra nessa noite, crendo que o Senhor é o Deus do impossível. E no tempo e na hora certa, Ele vai operar um milagre na sua vida. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.